Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo, domingo. Mais um domingo aqui. Bom dia, minha sogrinha! Bom dia, mãezinha! Oh, coisa boa é ter família que apoia incondicionalmente. Deixa eu colocar aqui no grupo. Existe um grupo, viu, meu povo? Que eu coloco tudo em primeira mão. Já coloquei até o tema de hoje. O tema da nossa live de hoje, já coloquei lá no grupo. Coisas que são mais exclusivas, que ninguém nem sabe. Compartilhe primeiro por lá, viu? Se você quiser fazer parte, depois me manda uma mensagem e eu te coloco no grupo. Gente, vamos dar sequência, né? Esses dias estamos falando sobre como lidar com as crises da vida. Live do domingo passado, nós começamos essa nova série aqui e a live está salva no YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre isso, né? Sobre esses momentos de crise, como é que a gente pode lidar com eles, enxergar de uma forma diferente, alinhada. Aliás, eu estava até pensando hoje em dar um nome para as nossas lives de domingo. Eu pensei aí alinhando a alma, momento de alinhar a alma, momento de realinhar mesmo, para que a gente possa começar a semana mais preparados, mais preparadas para enfrentar o mundo, né? E aí eu pensei nisso, o que vocês acham? Nossos momentos aqui, alinhando a alma, encontro aí aos domingos, todo domingo, 6h33, para alinhar a alma antes de enfrentar o mundo, né? O comecinho aí da semana, algumas pessoas se planejam, para a semana que vai começar, elas se planejam aos domingos. Então é uma forma de trazer essa reflexão diferente para começar a semana. Quem toma café, pega seu cafezinho. Quem toma chá, pega seu chá, sua água. Eu já tomei meu café. Vamos alinhar a alma. Vamos começar a semana de forma diferente. Se você está aqui, 6h33, num domingo, é porque existe algo dentro de você. Eu tenho certeza que existe algo dentro de você que está buscando mais do que só começar o dia, mais do que só sobreviver a mais um dia, né? E aí eu quero que você pense assim, como é que você está entrando nessa live hoje? Você está carregando alguma pergunta interna? Você está carregando alguma dor? Você está carregando, está num momento ainda assim de crise, que você não está entendendo ainda o que está acontecendo? E o que é uma crise? Uma crise é um momento ali é um momento de dúvida, é um momento de instabilidade, é um momento marcado por mudanças, é um momento marcado por conflitos, para algumas pessoas angústia, para algumas pessoas necessidade de tomada de decisão ali, alguma tomada de decisão, um momento ali um momento decisivo na vida das pessoas, né? E esses momentos de crise, eles podem ser momentos de oportunidade também, momentos de oportunidade, momentos de transformação, momentos que vão fazer com que a gente tome um rumo diferente, digamos assim, né? Então, é isso que a gente está definindo como momentos de crise e a necessidade de alinhar a alma, para que a gente possa dar as respostas certas desses momentos de crise e nos alinhar aí aos propósitos de Deus mesmo. A resposta certa no momento de crise, a resposta certa no momento de deserto, no momento de dor, ela nos alinha ao propósito de Deus para a nossa vida. E aí eu quero trazer hoje para
nossa reflexão, eu quero falar de uma emoção que todos nós sentimos na vida. E vocês sabem que eu trago muito essa ciência conectada à sabedoria milenar, né? Ciência que hoje estuda tanto sobre isso, mas que há milênios isso já se fala ali, mesmo que a ciência não comprovasse antes, hoje a ciência comprova. Então, por isso que eu gosto de conectar uma sabedoria milenar, que é a Bíblia. E eu quero falar dessa emoção à luz da Bíblia, né, do nosso versículo de hoje. E aí, qual é essa emoção? Eu quero falar hoje sobre a tristeza. E já começar que nem toda tristeza destrói, na verdade, né? As emoções, elas não vêm para nos destruir. Ela vem para nos sinalizar algo. Como eu sempre falo para vocês, né? Emoções, elas são informações importantes. Assim como uma febre num corpo físico é uma informação também. E a gente precisa olhar para aquilo. Só que por que na alma é tão diferente, né? Por que na alma muitas vezes a gente não consegue enxergar dessa forma? Bom dia, paizinho. Como é que muitas vezes, por que muitas vezes na alma, no campo da alma, nesse campo invisível, nesse campo sobrenatural, né? Porque não é palpável, a gente não vê nos exames, mas são sinais também. São sinais e nos levam a enxergar coisas que nós precisamos enxergar sobre o campo da nossa alma. E são convites a um amadurecimento, né? São convites a nos aproximar mais dos propósitos de Deus. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre a diferença que a Bíblia nos traz. Existe um nível diferente de tristeza. Existe uma tristeza que nos aprisiona e existe uma tristeza que nos transforma. Então, o versículo base de hoje é 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 a 10. Tá? Quem quiser pegar já aí, ou no aplicativo, a Bíblia no aplicativo, a Bíblia física também. Eu vou ler aqui para vocês. E para quem está chegando aí, bom dia, minha irmã. Que bom que você está aqui. E de novo, né? Enquanto eu sei que muitos estão dormindo, tá tudo certo, mas se você está aqui, é porque você decidiu começar o seu dia, começar a sua semana buscando sentido, buscando direção, buscando consciência para viver melhor. Esse é o meu propósito. Porque domingo, 6h33, Vivi, não tem um horário melhor, não? Porque é um momento onde não tem muito barulho do mundo, né? Não tem muito... Bom dia, irmã. Não tem muito barulho do mundo. É um horário que a gente consegue, que só depende mais da gente mesmo, né? Não começou ainda a semana, a casa ainda está mais tranquila. Quem tem crianças, né, também, geralmente as crianças ainda estão aí dormindo. Então, é muito importante, se a gente está falando de buscar sentido, buscar clareza, buscar direção, buscar consciência, a gente calar alguns barulhos. E isso, inclusive, o barulho do mundo, né? O barulho de começar a vida numa rotina mais frenética. E estamos falando sobre como nós podemos lidar com essas crises da vida. Esses próximos, são 5 domingos, né? Começamos no domingo passado. Assiste a live. Hoje é a segunda live, nós vamos fazer uma sequência de 5. E aí vamos falar sobre o nosso versículo base de hoje para trazer essa conexão entre ciência e espiritualidade, sabedoria milenar, tá? Não qualquer espiritualidade, mas uma espiritualidade cristocêntrica, uma espiritualidade com Cristo no centro. Eu tenho como base a Bíblia, então por isso que eu trago como uma verdade cristã, né? A nossa verdade, que é a palavra, tá? E aí eu espero que vocês encontrem aí algumas respostas para vocês e para o momento que vocês estão vivendo hoje, tá? Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 7, lá no versículo 10.
Contexto da carta. Essa segunda carta ela foi escrita assim como a primeira e assim como boa parte do Novo Testamento, né, metade do Novo Testamento, mais ou menos, foi escrita por Paulo. E Paulo estava escrevendo a uma comunidade, uma cidade, Corinto, né, uma cidade muito rica, uma cidade muito movimentada, uma cidade de comércio intenso, mas uma cidade também de uma vida espiritual. Ele tinha uma comunidade lá, mas uma vida espiritual misturada, alguns costumes morais confusos, né? Então ele está falando para uma comunidade com muitos conflitos, com uma imaturidade também, com alguns problemas. E nessa carta ele tá falando de corrigir algumas atitudes, digamos assim, né? De corrigir algumas atitudes daquela comunidade, de exortação, né? Tem um tom de exortação. Ele já vinha mandando uma mensagem dura para essa comunidade, então tem que ler a carta toda. E aí Paulo está falando, né, dentro desse contexto aí, Paulo vai falar o seguinte: se lhes causei tristeza com minha carta, eu não me arrependo. Eu estou começando no 8, tá? Um pouquinho antes. E se a princípio me arrependi ao ver que naquele momento aquela carta os entristeceu, agora eu me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza de vocês os levou a mudar de mentalidade. Vou já falar aqui uma outra versão também. De fato, pois vocês ficaram tristes segundo Deus, para em nada serem punidos por nós. De fato, a tristeza segundo Deus produz mudança de mentalidade, que leva à salvação e que não volta atrás. A tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam, de fato, que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês quanta dedicação, quantas desculpas, quanta indignação, quanta veneração, quantas saudades, quanto afeto e quanta punição. Olha só. Aí a gente vai parar aqui, né? Em outras palavras, quando Paulo diz assim, a tristeza de vocês os levou a mudar de mentalidade. Em outras palavras, em outras versões, diz assim, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação e não traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, esse texto ele está fazendo uma distinção, uma diferença que é muito profunda aqui, né? Nós estamos falando de emoções, então estamos falando de uma mesma emoção, que é a tristeza. E aí o que Paulo está nos dizendo é que a tristeza segundo o mundo, existe uma tristeza segundo o mundo e existe uma tristeza segundo Deus. Olha como isso é forte aqui, né? E principalmente ela traz frutos diferentes. Uma produz vida e a outra produz morte. Morte emocional, morte espiritual, uma morte relacional, né? Ou seja, um distanciamento de Deus. Mostra na Bíblia esse distanciamento de Deus. Então, olha o que ele está trazendo aqui, né? Que a forma, na verdade, isso tem a ver com o filtro do nosso coração. Vamos entender isso, né? Para a nossa vida prática. Gente, vocês estão vendo o meu solzinho de hoje? Eu vim para a varanda para poder... Achando que hoje estava aqui, já tinha começado até uma chuvinha, né? Aqui hoje em Fortaleza, mas veio o solzinho, né? Mas solzinho de 6h30 da manhã, né? Quase 7. Mas tá bom aí, né? Pra vocês, pra mim tá ok aqui. É bom que já vamos nos energizando com essa energia aí do sol. Então, inclusive é bom, viu? A gente pegar esse solzinho de manhã, ele é bem energizante, uma estratégia aí pra gente. Então, olha só que diferença, né? O que Paulo está dizendo, que nós precisamos entender o que está por trás disso daqui. O que está por trás disso daqui, tá? Que tipo de tristeza Paulo está nos convidando, digamos assim, né? Nos convidando a sentir. Né? O que é essa tristeza que vem de Deus? E o que é essa tristeza que vem do mundo? É isso que eu quero diferenciar para vocês. E eu quero que vocês levem para a vida de vocês, para a nossa vida, porque eu também estou falando para mim, né?
O que é que isso quer me dizer de vida prática? A tristeza que vem de Deus, o que Paulo está dizendo aqui, que vale a pena, é uma tristeza que nos leva a uma mudança de rota, nos leva a uma mentalidade de eu preciso mudar, eu preciso fazer melhor, eu quero aprender com isso. Leva a um caminho de arrependimento, de mudança de rota. Então veja que esse é um tipo de tristeza que ele está convidando aqui, que é uma tristeza para transformação. Eu esqueci de compartilhar, gente, essa live. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Vocês podem compartilhar também? Vou compartilhar aqui. Esse tipo de tristeza transforma, gera arrependimento. E aí, na Bíblia, esse arrependimento significa uma mudança na forma de pensar e uma mudança na forma de agir. Então, essa tristeza, basicamente, é quando essa dor vira aprendizado. E aí, Paulo diferencia da tristeza do mundo. O que é a tristeza do mundo? O que ele diz assim, né? Uma aprisiona e uma transforma e a outra aprisiona. Então, ele está dizendo que a tristeza do mundo, ela nos prende. Nos prende a quê, Vivi? Ela gera outros sentimentos, outras emoções difíceis. Ela aprisiona porque gera culpa, porque gera vergonha, porque gera uma autocrítica exagerada, porque gera desânimo, gera amargura. Então, quando gera esse ciclo, a pessoa ela não cresce. E ela pode até se sentir mal. Ela se sente mal. Inclusive, Paulo diz que essa tristeza produz morte. Então, quando a gente começa a entender que todos nós sentimos na vida tristeza, isso faz parte do ser humano. Emoção, tristeza, faz parte do ser humano. Todos nós sentimos, todos nós passamos por dores, todos nós passamos por crises, todos nós passamos por momentos muito desafiadores. Isso faz parte da experiência humana. Mas a pergunta não é só definir o que a gente está sentindo. Isso é sim um primeiro passo, nomear esse sentimento, nomear essa emoção. Mas aqui, nesses versículos que nós lemos hoje, existe algo que nós precisamos ir mais profundo, dar um mergulho mais profundo, que é o que é que essa tristeza está produzindo dentro de nós. Se essa tristeza ela está produzindo mais consciência, mais aprendizado, mais maturidade, mais relacionamento com Deus, ela tem um fruto. Se essa tristeza está nos prendendo, nos aprisionando a sentimentos de culpa, de vergonha, de remorso, de ruminação, de autocrítica, esse fruto é de morte. Então, trazendo uma conexão com a ciência, trazendo uma conexão com a psicologia, existe uma diferença nesse nosso processamento emocional. É esse o ponto que nós precisamos alinhar, que nós precisamos ajustar. Quando uma emoção difícil ou negativa, entre aspas, né? Porque não é negativa, porque todas produzem um resultado, de alguma forma. Mas nós precisamos estar atentos a como é que está o nosso processamento interno. Então, quando essa emoção difícil, e aí entenda que eu estou falando da tristeza, mas entenda a frustração, o desânimo, a culpa, tudo isso, né? Nesse ciclo que a tristeza muitas vezes chama esses outros sentimentos. Quando essas emoções difíceis, desafiadoras, elas vêm, elas são usadas para refletir, para aprender, para ajustar o caminho. Quando esse nosso processamento interno, ele vai para esse lugar de processamento para ajuste de rota, ele gera crescimento. Mas quando essa emoção, ela vira uma ruminação, ela vira um ressentimento ali, uma mágoa que aí se transforma num ciclo que não tira a gente do lugar. Por isso que Paulo fala de aprisiona, né? Ou seja, nos deixa no mesmo lugar, digamos assim, né? Quando essa emoção ela vira esse estado de ruminação mental, ruminação interna, não gera um crescimento,
gera um sofrimento que é mais prolongado. Percebe a diferença? Olha como tem uma diferença gigante no fruto da nossa vida. Por que tem tantas pessoas que passam pelas mesmas situações e geram frutos tão diferentes? A resposta está aqui, nesse processamento emocional, que é um processamento interno. E que é por isso que eu falo tanto sobre olhar para dentro. Que nós precisamos olhar para dentro, ter momentos de introspecção, ter momentos de autorreflexão, ter momentos onde a gente vai colocar luz nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente está sentindo, porque o piloto automático da vida não leva a gente para isso não. Leva a gente só para um processo mesmo de reagir, de reagir, fazer. Então, esses domingos é um momento de trazermos essa consciência sobre isso, esse raio-x da alma, né? Para que a gente possa alinhar. Então, nem toda tristeza ela é inimiga, não. Na verdade, algumas tristezas elas são convites de Deus para você. Elas são convites para você, para mim, para que a gente possa buscar uma versão mais consciente, buscar uma versão mais humilde, buscar uma versão mais madura de nós mesmos. Então, esses momentos de crise que nós passamos, seja, enfim, eu não sei o que você pode estar vivendo, ou em que momento você vai assistir essa live, mas pode ser uma perda, pode ser um momento de doença, uma tribulação na área da saúde, uma tribulação na área financeira, uma falência, uma decepção com alguém, uma tribulação no campo dos relacionamentos, dores que nós passamos. E eu não sei qual nível de crise você está vivendo, mas eu sei que esse momento ele pode ser um convite a mais sabedoria, a mais fortalecimento desse relacionamento com Deus, a conexões mais profundas de relacionamento com outras pessoas, a mais clareza de propósito, a mais gratidão, por que não, né? Às vezes a gente não sente na hora a gratidão, mas alinhar isso, entender que isso está produzindo frutos de transformação, frutos de amadurecimento, isso realinha o nosso olhar, né? Isso realinha. Então não é... A crise, ela pode te aprisionar, mas ela pode também te expandir. Ela pode produzir esse sofrimento, ele pode produzir um crescimento, né? E escolher por esse crescimento de forma intencional, de forma consciente, mesmo que seja difícil, porque talvez você está pensando assim, meu Deus, tá, eu já entendi que eu preciso usar isso aqui como um trampolim para o crescimento, eu já entendi que isso está querendo me trazer respostas, mas como é que eu saio disso? Como é que eu saio desse movimento de culpa? Até uma vitimização, sabe, gente? Essa tristeza que gera ali esse ciclo, às vezes leva a uma vitimização, a uma autodepreciação, né? Esse ressentimento, tipo assim, tá vendo como eu sou incapaz, como essa felicidade não é pra mim, né? E nos mantém ali presos a essa dor, né? Presos a uma dor, revivendo problemas. Quantas pessoas, gente, vocês não conhecem que ficam revivendo o problema dezenas de vezes, centenas de vezes, e isso não produz sabedoria, isso não produz transformação, isso faz com que a pessoa fique ali nesse ciclo de pensamento, né? Pessoas que ficam muito no que aconteceu no passado, e nosso cérebro ele não consegue diferenciar tanto essas coisas, então é como se você estivesse revivendo o tempo todo, né? Essa situação de dor, e isso causa sintomas no nosso corpo hoje, no momento presente. Então, como que a gente sai disso? Por isso que nós estamos aqui falando de consciência, falando de profundidade. Então, uma das formas de sair desse lugar é despertar consciência, é buscar esse autoconhecimento
para entender como é que é o seu processo emocional, de onde vem esse processo emocional, de repente foi como você aprendeu, porque na sua infância era assim, né? Isso, não existia esse convite para introspecção, não existia esse convite para falar de emoções. Pelo contrário, é melhor não falar, é melhor abafar, é melhor não falamos sobre isso, não sentimos tristeza, né? Um processo de negação, inclusive, ou um processo de culpabilização, de vitimização. E aqui, quando a gente passa a entender esse processo, não é para gerar culpa em ninguém, né? Ou nos nossos pais, ou na forma como a gente foi conduzido, não isso, mas para gerar conhecimento e cura. Então, por isso que eu defendo tanto o autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos, da nossa história, da forma como nós processamos, como é o nosso modus operandi, digamos assim, né? Nossa forma de funcionar internamente, os nossos padrões emocionais, os nossos padrões de pensamento. E também buscar conhecimento do alto. É um conhecimento de nós mesmos, mas um conhecimento do alto também, um conhecimento de Deus, de quem Deus é e de quem Ele nos fez para ser. Então, buscar respostas nele também é uma estratégia, né? E se fazer algumas perguntas, sair desse raso de não vou sentir emoção, não vou sentir tristeza, não estou sentindo, de negação, para pensar assim, o que essa situação está querendo me ensinar? O que Deus está trabalhando em mim? O que precisa ser transformado em mim? Ou o que precisa até morrer em mim para que algo novo nasça, para que algo novo surja, para que produza o que Paulo está dizendo aqui para nós, que é um fruto, que é uma chave espiritual tão potente. Qual é essa chave espiritual tão potente? É o fruto do arrependimento. Aqui, quando ele fala de mudança de mentalidade, ele está falando de arrependimento, inclusive. E isso não é para punição. Arrependimento, ele é diferente de remorso. São outros dois frutos aqui quando a gente fala dessa emoção, né, da tristeza. Um produz arrependimento, o outro produz remorso. E o remorso não cura. O remorso não cura porque ele não gera mudança, ele não gera transformação. Ele não gera correção de rota. Não gera mudança. Então aqui, gente, nesses momentos, inclusive assim, quando eu falo dessa busca por um alinhamento de relacionamento com Deus, é tipo assim, vou trazer uma metáfora aqui da medicina, né? Imagina que Deus é o cirurgião, assim, que ele precisa fazer uma cirurgia, que ele tá com o bisturi ali. Ninguém gosta, né? Vamos lá. Você precisa fazer uma cirurgia na sua alma. Você precisa mexer aqui, cascaviar aqui para mudar isso, para transformar. Então imagina que Deus é esse cirurgião com esse bisturi. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de cirurgia, ninguém gosta. Assusta, dói, exige coragem, né? Você sabe que precisa ser mudada alguma coisa ali, os exames já mostraram, os sinais estão indicando, aí você precisa de uma mudança. E aí você não quer passar por aquele processo de dor. Não mexe não quero que mexa aqui não. Tá tudo bem, vai continuar lá o problema. E aí quando a gente vê Deus como esse médico cirurgião, né, algo que está externo a nós, quando ele mexe, quando você passa por um processo de dor de uma cirurgia, digamos assim, vai ter que abrir, vai ter que cortar alguma coisa, vai ter que tirar alguma coisa, vai ter que mexer. O cirurgião, ele não está tentando te machucar, fazer mal, ele não está tentando te matar. Pelo contrário, ele está fazendo algo para restaurar, para melhorar, para fazer com que você viva de uma forma diferente. Então, Deus, como esse médico cirurgião, ele não está cortando para
para matar, ele está cortando para curar. Ele tá, e ali quando a gente fala disso, talvez, né, quando a gente vai se submeter a uma cirurgia, sei lá, é um tumor, é uma coisa, algo inflamado, coisas que se o problema é esse, que quando a gente não mexe, pode piorar. Se nós não tratarmos, pode piorar. E aí imagina que a gente está vivendo a vida dizendo assim, não, mas eu não quero sentir dor nenhuma, não vou mexer nisso não, porque se mexer nisso, vai piorar. É melhor não mexer, é melhor deixar como tá, é melhor não enfrentar, é melhor fazer de conta que não existe. A gente faz assim no campo da alma. Porque a gente não tá vendo, porque a gente não quer sentir dor e porque dói. Dói mesmo, ninguém tá dizendo que não dói. Só que o problema é que muitas vezes isso acaba crescendo ainda dentro de nós, né? Quando a gente não trata esse problema. Então, algumas dores que a gente precisa viver na vida, como esse Deus, como esse cirurgião, e quando ele vem com o bisturi, com as ferramentas dele, quando ele vem mexer, expõe coisas na nossa alma que muitas vezes a gente não quer ver. Expõe orgulho, expõe vaidade, expõe escolhas erradas, expõe algumas feridas que não foram tratadas, expõe um monte de coisa. Mas quando a gente entende que é para um processo de cura e transformação, a nossa lente sobre esse problema muda. E aí nós precisamos gerar vida. O arrependimento produz vida. E a gente entende que essa dor ela não é para destruir. Essa dor é para nos construir, para curar aquilo que está doente ou precisando de atenção. E a gente só consegue perceber isso se nós trouxermos consciência, se nós trouxermos uma perspectiva de crescimento, se nós trouxermos como estratégia de regulação emocional, olhar para essas emoções de frente e dar o significado certo para essas emoções. Faz sentido isso aqui para vocês, gente? Me digam aí se faz sentido entender que nem toda tristeza vem para nos... Nem toda tristeza é inimiga, né? Assim, é ruim de forma nenhuma. Algumas são parte do nosso processo de transformação, parte do nosso processo de transformar nosso orgulho, transformar nossa vaidade, nos aproximar de Deus, trazer frutos de humildade, que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, para a gente finalizar, quando a gente estiver passando por um momento de dor, eu quero trazer essa pergunta mesmo, assim, para esse processo de introspecção mesmo. Quando a gente estiver passando um momento de dor, quem gostar de anotar, anota isso, essa pergunta que pode transformar a forma como a gente atravessa a dor, as dores, os momentos difíceis, o cansaço que a gente está vivendo. Ao invés da gente se perguntar por que isso está acontecendo comigo, por que Deus, por que está fazendo eu passar por isso? Ao invés da gente ter esse diálogo com Deus, a gente perguntar o que essa tristeza quer transformar dentro de mim. Está tentando me informar, está tentando me avisar. Ao invés de perguntar por que comigo, essa pergunta que ela é muito vitimista, né? Ela nos coloca nesse lugar mais passivo. Por que comigo? Por que eu estou sendo punida dessa forma? Por que eu estou vivenciando isso? Transforma em para quê? Em o que essa tristeza quer transformar dentro de mim. E aí aqui você substitui tristeza, desânimo, frustração, enfim, outras emoções que você pode estar sentindo. E aí quando você faz essa pergunta, você começa a abrir mais possibilidades, você começa a abrir mais caminhos, você começa a entender com humildade que há algo em você, há algo em nós, há algo em mim
que pode ser transformado, que pode ser dado um outro significado. Então, parte dos resultados da nossa vida é o significado que nós damos àquilo que nos acontece. E isso é fato. É por isso que muitas pessoas vivem as mesmas coisas e têm frutos diferentes, porque elas dão um significado diferente. É onde começa esse processo de como que é o nosso processamento interno. Então não é sobre a realidade do mundo, não é sobre o mundo, é sobre esse processamento interno. Em termos de emoções, em termos de pensamentos, e aí isso reflete na forma como nós nos comportamos na vida. Então, para a gente finalizar essa live, esse convite, gente, é para que a gente saia da dor como uma vítima e para que a gente comece a ser um aprendiz diante da vida, assim, um aprendiz diante das dores e diante das alegrias também. Então sai de um lugar de vítima e passa a ser um grande aprendiz, buscando o significado certo, buscando o alinhamento certo e sabendo que você não está sozinha, não está sozinho para encontrar esses significados, que existe esse cirurgião que ele pode te ajudar, esse cirurgião da alma, que é Deus, que ele pode ajudar, que ele pode fazer, que ele pode remover ali. Só que você precisa se submeter, né? Como é que um médico vai fazer uma cirurgia em você se você não disser que quer, se você não se posicionar dizendo eu quero, eu vou me submeter, eu vou passar pelo processo? É um pouco assim também. Com Deus. Ele não vai chegar com os pés na porta, invadindo aí seu coração, o campo da alma, não. Ele precisa dessa permissão. Por isso que a estratégia é busque autoconhecimento e busque conhecimento do alto. Ok, gente? Valeu a pena estarmos aqui, que bom. Faz sim sentido, todo sentido. Ótimo, que bom. Começando aí a semana alinhando a nossa alma e que vocês possam compartilhar, tá? Essa live aí com mais pessoas, compartilhem, tragam alguém pro próximo domingo para que nós possamos continuar falando. Bom dia, Érica. A live vai ficar salva, tá? Aqui, 24 horas eu vou colocar, vou deixar até amanhã aqui no Instagram. Depois eu subo lá pro YouTube. É melhor a experiência por lá para assistir, né, as lives. E eu quero que vocês compartilhem aí, se fez sentido para vocês, obviamente. Compartilhem com mais pessoas para que essa mensagem chegue em mais corações e que a gente possa ajudar um pouquinho o mundo a ser um pouquinho melhor, a ser um pouco mais consciente e um pouco mais, de fato, que a gente possa trazer uma vida mais significativa, né? Não uma vida feliz o tempo todo. A felicidade que é a nossa busca como seres humanos não é uma busca de uma alegria que permanece independente de qualquer coisa, como se fosse a alegria, como se fosse uma alegria de estar sempre vivendo as coisas mais maravilhosas do mundo, mas inclusive a alegria na dor, porque nós sabemos que essa dor gera transformação, gera crescimento, mudança de rota, arrependimento, cura. Então, isso faz com que a gente viva a vida de uma forma diferente. Eu acredito de verdade que esse conhecimento ele pode sim fazer com que as pessoas enxerguem a vida de uma forma diferente. Então, se fez sentido, aí você compartilha também com outras pessoas, tá bom? Faz alcançar aí mais gente, seja sal e luz na vida de outras pessoas, viu? Que bom, meus amores, maravilhoso, ótima, que bom. Pois um beijo, que Deus abençoe o domingo de vocês, a semana de vocês, que seja debaixo da proteção, da graça, da alegria que vem dele. E até o próximo domingo, viu? Espero vocês e espero que vocês tragam mais alguém para estar aqui com a gente. Um beijo.